Começa agora. Diamonds FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Boa noite, Raquel. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Estamos no ar, mais uma vez, pela Diamonds Rádio Web FM, trazendo entrevistas com conteúdos incríveis, com mulheres inspiradoras. Hoje não é diferente, nós vamos falar de um assunto muito interessante com uma pessoa que é uma referência nessa área. Nós vamos falar sobre criatividade, economia criativa. Vocês sabem o que é economia criativa, do que se trata? Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Ana Beatriz. Boa noite, Ana, tudo bem? Oi, boa noite, prazer em falar com todos vocês. Puxa, nós é que agradecemos, os nossos ouvintes aqui adoram assuntos interessantes e curiosos, né? Porque eu acho que economia criativa, eu acho que não é assim tão comum para todo mundo. Então a gente vai descobrir tudo sobre economia criativa. A Ana Beatriz é uma referência nesse assunto, tem feito um trabalho lindo que ela vai contar pra gente em detalhes. Mas primeiro, quem é a Ana Beatriz? Conta um pouquinho para nós da sua história, o que você, por que você escolheu, né, esse caminho, como é que a economia criativa veio parar na sua vida? Conta um pouquinho da sua infância. Bom, eu sou de uma família de intelectuais, mãe e pai seguiram aí carreiras acadêmicas, então fui criada, cercada assim, por muito livro, muito conhecimento e tudo mais, mas eu tinha uma veia artística muito forte, eu gostava de desenhar. Minha avó materna, infelizmente hoje é falecida, costurava muito bem, então eu junto com ela fazíamos roupas de bonecas, era roupa de alta costura mesmo. Olha que show! Imitávamos roupas de red carpet do Oscar, fazíamos para as bonecas, era muito bacana. Nossa, que espetáculo! E, enfim, aí eu fui me consolidando mesmo como estilista, assim, né? Como uma artista da área da moda. Assim que eu fui me construindo. Até que, num certo momento da minha vida, eu pensei em levar esse trabalho como artista por um grau de profissionalização, né? Maior, no sentido de criar para marcas, ter um lab, ter um próprio laboratório meu de criação, onde eu desenvolveria vários projetos de moda. Aí eu lancei uma coleção de colares inspirados, né, no Brasil, em Miami, vendeu muito por lá, acho que famosa como estilista. Olha, que bacana. Região. Um pouco depois lancei uma coleção de roupas handmade mesmo, feitas à mão, inspiradas na bossa nova e também inspiradas na nova geração da MPB. Foram 2 coleções de roupa. E foi dando muito certo e eu comecei a perceber, quando eu conversava com outros amigos meus do ramo assim, criativo, que essas pessoas não conseguiam se desenvolver tão bem, mas não porque não eram talentosas, mas porque elas não conheciam os caminhos das pedras, né? Elas não conheciam os investidores, elas não conheciam as lojas que teriam interesse em vender o trabalho delas, ou não sabiam como se aproximar dessas lojas, não sabiam também como construir o marketing do seu próprio produto. E quando eu percebi, eu estava ajudando, colaborando com o trabalho de vários artistas que queriam começar a gerar uma renda para si com a sua arte. Você tocou um ponto, Ana, até vou fazer um parênteses aqui pequenininho. Seguinte, você falou que muitas pessoas tinham, né, seus produtos, eram até criativos, mas a diferença, né, da pessoa ter uma ideia,
né, de ter uma criatividade e ter um negócio. Existe um caminho aí a ser trilhado, né, que é exatamente isso que você está colocando. De uma ideia, eu tenho uma boa ideia, né? Ótimo. Mas como é que isso se transforma num negócio? Envolve planejamento, envolve estratégia, né? Quando você fala que essas pessoas não tinham esses caminhos, essa era a falta, né, do caminho do empreendedorismo para eles, era isso? Olha, é isso também, mas eu acho que tem uma etapa anterior a isso, que é você criar de fato um conceito do seu produto, né? Porque existem duas coisas. Existe, às vezes, um produto muito bom que não anda porque ele não está sendo levado por quem entende de negócios, mas muitas vezes você também tem produtos que estão aí à venda que são muito ruins, que duram muito pouco no mercado, que não... Então eu foco, né, numa parte anterior, que é você criar um produto único, identitário, né? E colaborando com essas pessoas que eu falei, esses amigos artistas, eu fui deixando de ser estilista para virar uma espécie de colaboradora dessas pessoas, de colocá-las em contato com as pessoas certas, né? E quando você fala de gestão, de economia criativa, você está falando de muitos conhecimentos técnicos. E não tem como você conhecer tudo. Então hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, de pessoas das mais diversas áreas. O que é economia criativa, né? A gente precisa entender, né? O que seria, é um setor da economia. Por que economia criativa? Conta para nós o que é, a origem, por que desse nome e quem é que está trabalhando hoje de frente, né, nessa linha de frente. A economia criativa, ela é toda a atividade econômica que tem como base, matéria-prima, cultura e identidade, tá? Então, ela é muito ampla a economia criativa, porque quando você fala de cultura e identidade como matéria-prima, você vai de gastronomia até cinema, passando por artesanato, passando por design. Então, a economia criativa, ela tem muitos ramos, né? Ela é muito vasta, tá? Mas o que todas essas áreas têm em comum é a questão da cultura e da identidade como sendo ponto de partida para a criação de um negócio ou de um produto, tá? Então, no meu caso, quando eu era estilista, eu falo era porque eu acabei deixando de criar, de atuar como estilista para começar, então, a ter uma equipe e lidar com a gestão da economia criativa. No meu caso, a minha criatividade era a criação de roupas. Eu usava a cultura brasileira, a minha identidade para criar um produto que seria vendido nos Estados Unidos ou vendido em qualquer outro lugar a partir da minha identidade, da minha cultura. E isso pode acontecer na gastronomia. Então, se você é uma pessoa com uma ascendência armênia, por exemplo. Então, você quer criar um restaurante, um serviço gastronômico que tenha essa sua identidade armênia, mas você não vai criar só um negócio a partir da culinária tradicional armênia, você vai trazer a sua criatividade. Então, pode ser uma comida armênia, mas com influências brasileiras, enfim. Aí entra também o fator criatividade, porque você tem que criar um negócio que é diferente do que os outros já têm, né? E aí é um ponto importante da economia criativa, né? A criatividade, ela precisa estar acompanhada da inovação. O que o seu produto tem de diferente, o que é diferente, o que é interessante, entendeu? Então, é muito por aí, entende? Sim. Então, eu acho que existe uma etapa anterior, que as pessoas se focam muito na questão do planejamento, da estratégia, tudo isso é importante. Mas você precisa passar pela criação do conceito do seu produto. O que é o seu produto? Para quem ele vai? O que de novo, de fato, ele vai trazer? O quão criativo ele é?
né? E isso é o que faz toda a diferença, é o ponto de partida, porque quando você tem um produto muito, muito bom, né, criar estratégias para vendê-lo, você começar a pensar na vida dele do ponto de vista de planejamento, pensando em todos os custos, seja de fabricação, seja a venda para o cliente final, enfim, antes de você chegar nessa etapa toda, se você tem um produto muito bom, o resto fica mais fácil de desenvolver, né? Então, por exemplo, se você vai criar alguma coisa que é uma coisa que todo mundo já está vendendo, você é mais um vendendo aquilo. E aí eu acho muito difícil você se diferenciar. Ou para se diferenciar, você teria que investir muito, muito, muito em marketing, mas no fim o público ia perceber que o seu produto é igual a outros no mesmo segmento, percebe? Então, eu digo que a economia criativa não é assim, eu faço moda, estou na economia criativa, eu faço comida, estou na economia criativa, eu faço, sei lá, eu crio artigos de decoração, eu sou seja um escultor ou um design, eu estou na economia criativa. Eu acho que não é só isso. Você precisa estar na economia criativa com inovação, trazendo algo de novo para dentro do mercado. E esse é o diferencial da economia criativa. Então você tem a cultura, você tem a identidade como ponto de partida, sim, mas a pessoa, quando se torna um player, que a gente fala que é um jogador da economia criativa, alguém que está dentro desse mercado, ele tem algum diferencial, algo que faz com que ele brilhe diante dos outros. Muito bem. Ana, nós estamos encerrando o primeiro bloco, voltamos já, porque eu tenho uma pergunta incrível para te fazer. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tatiana Krinsky. Eu estarei toda quinta-feira com vocês a partir das 21 horas aqui na Diamonds Rádio Web FM, no programa Cases. Vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre negócios, dinheiro, lazer, vida motivacional, desenvolvimento pessoal, produtividade e marketing de resultados. Que tal? Venha comigo para a Diamonds Rádio Web FM. O endereço www.diamondsradiowebfm.com, ou no Google Play você abaixa o aplicativo gratuitamente Diamonds Rádio Web FM e escute a rádio onde você estiver. Mas não esquece, toda quinta-feira às 21 horas, agora estarei com você, Tatiana Krinsky, no programa Case. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos falando hoje sobre economia criativa. A Ana Beatriz acabou de dar uma aula para nós do que é e do que se trata a economia criativa. São princípios, né? E cada setor da economia tem princípios, tem regras e tem formas, né, de você aplicar a economia criativa no caso. Eu queria saber de você, como é que você vê o Brasil na questão da economia criativa? É um setor da economia que você acha que está bem, não está bem? As pessoas, e uma outra pergunta, quando uma pessoa tem realmente alguma coisa muito criativa na mão, ela sabe valorizar aquele produto dela, ou alguém precisa dizer para ela, nossa, isso aqui é muito bom, e a pessoa acaba não dando o próprio valor naquilo que ela está criando? Como é que funciona isso aí? Bom, vamos lá. Brasil é um celeiro de economia criativa. Eu te digo que isso com muito orgulho, porque tem muito a ver com as nossas raízes, com a nossa formação, que é como país, né? Nós somos riquíssimos. Exatamente. Então, assim, se a economia criativa ela tem como matéria-prima cultura e identidade, imagine uma terra como o Brasil, que é riquíssima de cultura e identidade, e diversidade, nossa, é espetacular. O país, então, é pura riqueza. Mas, infelizmente, a gente não aproveita esse potencial, né?
Primeiro, o brasileiro precisa valorizar mais o que é brasileiro, né? A gente, até por conta do nosso passado colonial, nós temos uma tendência a hipervalorizar o que é europeu ou o que é estadunidense. A gente valoriza muito o que é de outros países e valoriza muito pouco a nossa própria identidade. Então, acho que a gente tem que começar a se orgulhar dessa diversidade, dessa riqueza, que na verdade são muitos Brasis dentro do Brasil, essas regionalidades todas. A gente tem que se orgulhar disso e procurar conhecer mais o Brasil, viajar mais pelo Brasil, né? Construir um repertório cultural mais brasileiro, porque muitos brasileiros conhecem muito pouco da história do seu país, da riqueza do seu país. Bom, isso é um ponto. Outro ponto é educação, não é? Porque para você ser criativo, eu acho que isso é uma coisa do ser humano. O ser humano é criativo, né? Claro, alguns serão mais e tal. Mas quando você consegue aliar a sua criatividade a conhecimentos tecnológicos, a conhecimentos mais técnicos, a elementos de outras áreas, né? Porque a concepção de um produto, ela requer uma bagagem, né? Uma bagagem de conhecimento. E isso tem muito a ver com educação, não é? Você precisa ter educação, você precisa ter formação. Sim. Certo? Então, eu acho que nesse ponto o Brasil peca muito e se perde muito, porque nós temos brasileiros muito criativos, pessoas que são aptas a criar serviços e produtos que seriam interessantíssimos para o mundo inteiro, mas que não se desenvolvem porque não possuem uma educação de qualidade, né? Então falta conhecimento de física, de química, de matemática, de geografia, de história, e isso limita o processo criativo, né? A falta de conhecimento limita muito. Então o Brasil precisa investir mais em educação. Tá? E não só a educação empreendedora, né? Que também formar um cidadão como um empresário, um empreendedor, nem que seja eu mesmo limitada, eu mesmo, eu MEI, né? Mas eu tenho que ter uma formação e sair para o mercado com alguma capacitação, né? Aproveitando a capacitação que eu tive com aquilo que eu já tenho dentro de mim, né? Que vem da sua família, das suas origens, dos seus sonhos, de onde você passou, né? Porque as pessoas têm dons naturais, né? E são esses dons naturais aí que estão passando, infelizmente, né? E passa mais uma década e outra e a pessoa acabou não colocando em prática. Por também falta de estímulo, né? Não existe esse estímulo aqui quando você fala da criatividade. Eu acho o brasileiro muito tolhido na questão da criatividade e eu queria ouvir essa de você, Ana, que você está muito bem assim, enfronhada. Por que existe uma dificuldade tão grande de se estimular o lado mais criativo do ser humano? Porque o empreendedor já é uma outra fase, né? Quando a gente fala do lado criativo, por que ele fica tão medo? Você colocou algumas coisas já no primeiro bloco, mas a questão vai muito além, né? Dele não ter preparação, capacitação. Ele vai buscar, por exemplo, informações. Por exemplo, ele tem um negócio tão bacana, uma ideia super bacana. Onde ele vai procurar ajuda? Aonde? Com quem? Porque, entendeu? Assim, como é que eu dou um primeiro passo para me tornar um empreendedor? Então, no que diz respeito a isso, eu sou uma pessoa que eu sempre defendi que o empreendedorismo fosse trabalhado já no ensino básico, né? Então, levar o empreendedorismo para dentro das escolas. Né? Algumas escolas particulares aqui no Brasil, da rede privada, já possuem empreendedorismo na grade. A rede pública ainda não. Né? Então, nós precisamos incentivar os nossos jovens a serem empreendedores. E ser empreendedor não necessariamente é abrir um negócio seu, mas ter uma postura empreendedora, não é? Ter uma postura de ser alguém que quer trazer algo novo, de alguém que quer solucionar problemas, de alguém que quer trazer soluções. Né? Então, o empreendedorismo tem esse lado de você estimular a pessoa a ter um negócio próprio, ensinar para ela como abrir uma empresa e tudo mais. Mas temos que lembrar que antes mesmo disso,
tem a postura empreendedora, que é você formar uma pessoa com autoestima, com uma pessoa destemida para mostrar ideias, uma pessoa que seja preocupada em trazer soluções para a sociedade, ou para algum negócio, ou para algum setor específico, entende? Então a gente precisa cultivar essa cultura nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Isso ainda não fazemos, né? Nós, aqui no Brasil, temos algumas instituições que trabalham com empreendedorismo e que aqui vai dar uma assistência, ensiná-los a abrir empresa e tudo mais. Mas nós sabemos que ainda não é suficiente. Pela quantidade de pessoas que tem no Brasil, nós precisaríamos ter serviços públicos muito mais amplos para falar sobre empreendedorismo, não só para ensinar a abrir empresas, que isso é necessário, ensinar a abrir, ensinar a manter, ensinar a gerir, ok, mas também programas, políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo como uma postura, né, de trazer soluções. E isso nós ainda não temos no Brasil, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma. É o que eu comentei, né? A sensação da gente é que o brasileiro é muito tolhido, né? Porque ele é muito frustrado, né? O brasileiro, ele tem tantos problemas para resolver no seu dia a dia, né? Necessidades até básicas, vamos colocar assim, né? E questões até de sobrevivência. E essa criatividade acaba realmente ficando soterrada, né? E ele não tem esse apoio, esse estímulo de talvez usar isso a favor dele mesmo, né? Então, de repente, políticas públicas, né? Divulgação maciça para os jovens. O que eles têm que fazer quando eles têm uma ideia, né? Aonde que eles têm que ir? Né? Falta do governo esse tipo de ação. Eu queria até ouvir de você o que o governo realmente poderia fazer como uma atuação mais forte dentro desse segmento. Bom, em primeiro lugar, no Brasil, nós temos um problema gravíssimo, que é uma corrupção muito antiga e estrutural, não é? Infelizmente, nós temos um histórico no país, isso já de muito tempo, desde que Brasil pode ser chamado de Brasil, de autoridades que se beneficiam de ter uma população alheia ao que eles estão fazendo, ou seja, uma população que não conhece o Estado, não conhece as regras, não conhece as leis, então, se ela não conhece, ela muitas vezes não cobra e não monitora os seus representantes, né? Então, a gente pode dizer que nós temos uma classe, historicamente, nós temos no Brasil, uma classe política que sempre se beneficiou da ignorância da população, não é? E quando você dá educação para as pessoas, você empodera essas pessoas, você dá conhecimento. E quem tem conhecimento não aceita ser enganado. Quem tem conhecimento questiona, exige não é? Mais, exatamente. Exige mais. Então, eu acredito que sempre houve na história do Brasil não muita vontade por parte dos nossos representantes em investir forte na educação dos mais pobres, né? Isso é forte no país. E essa falta de educação dos mais pobres afeta a autoestima deles, né? Então, se você vai... Sem nenhuma dúvida. Esse é um ponto crítico, né, Ana Beatriz? Infelizmente. E aí, se a pessoa não tem autoestima, ela acredita que ela não vai conseguir, ela vai deixando tudo pra lá, a escola que ela tem acesso, que não tem lá muita qualidade, mas é a que ela tem, muitas vezes aquele jovem vai abandonando a escola, né? Ele vai, primeiro, muitas vezes ele abandona pela própria conjuntura social dele ali, né? Uma família, muitas vezes desestruturada, uma falta de estímulo para ele estudar. Mas mesmo que... Ana, eu vou te interromper um pouquinho, nós esgotamos o nosso tempo do segundo bloco, voltamos já com esse papo incrível sobre economia criativa. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tatiana Krinsky.
Eu estarei toda quinta-feira com vocês a partir das 21 horas aqui na Dimes Rádio Web FM, no programa Cases. Vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre negócios, dinheiro, lazer, vida motivacional, desenvolvimento pessoal, produtividade e marketing de resultados. Que tal? Venha comigo para a Dimes Rádio Web FM. O endereço www.dimesradiowebfm.com ou no Google Play você abaixa o aplicativo gratuitamente Dimes Rádio Web FM e escute a rádio onde você estiver. Mas não esquece, toda quinta-feira às 21 horas, agora estarei com você, Tatiana Krinsky, no programa Case. Diamond Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Interrompi a Ana Beatriz, ela estava falando exatamente dessa dificuldade do governo estimular, fazer o papel dele, né? Ele teria realmente na questão da educação, ele teria que realmente priorizar, né, a educação das crianças e dos jovens, porque é onde tudo nasce, onde tudo floresce ou morre, né, Ana Beatriz? Com certeza. Então eu acho que nas escolas públicas tem que incentivar a ciência, a tecnologia, né, fazer com que o jovem olhe para o lugar onde ele vive, para a comunidade dele e pense, nossa, como que eu poderia resolver esse problema dessa minha comunidade? Será que eu posso criar alguma coisa? Ou seja, você começa a estimular no jovem uma criatividade com responsabilidade social. Porque conforme eu estava dizendo no bloco anterior, esse jovem ele vai abandonando a escola. Não só por conta de uma conjuntura social e por uma desestrutura muitas vezes familiar, inclusive, mas também porque ele acha que ele não pode, que ele não consegue. Ele olha e fala, mas eu nunca vou chegar em tal lugar, eu não vou crescer, então pra que eu vou na escola? Eu nunca vou autoestima, né? Você vê, exatamente. Quando chega na autoestima, é incapacitante. A baixa autoestima é incapacitante em qualquer idade. Exatamente. Ele fala, eu nunca vou ser médico, nunca vou ser cientista, nunca vou ser um empreendedor, pra que eu vou na escola? Então ele começa a ter uma relação já de distanciamento com a escola. Isso a gente tem que combater. Precisamos tornar o ambiente escolar mais interessante para os nossos jovens, fazer com que eles se sintam parte da escola. Isso é importante, tá? Agora, a questão da criatividade, pensando no que o governo pode fazer, é ter programas, é ter políticas públicas nas escolas, para incentivar os adolescentes a começarem a encontrar soluções criativas para situações do seu dia a dia, detectar dentro das escolas quem são os jovens que já possuem aptidões para determinadas áreas artísticas. Então aquele ali gosta de música, aquele ali gosta de artesanato, aquele ali gosta de dançar. Então a gente começa a localizar talentos, muitas vezes, que já podem começar a ser incentivados desde cedo, entende? Então, esse é o papel da escola, né? A escola não deve ser um lugar onde o jovem só vai para sentar, assistir uma aula e vai embora. Não, ele precisa ser parte, aquela escola precisa ser parte da vida dele, parte do cotidiano dele, no sentido de que ele tem um sentimento de pertencimento àquela escola. Ao ponto do jovem e do adolescente falar, essa escola é importante para mim, então eu quero ir na escola, eu gosto dos meus professores, eu gosto de estar na escola. E essa relação hoje do jovem brasileiro pobre, comum, com a escola não é boa, é uma relação muito distante, tá? Bom, e a gente tudo isso, Ana Beatriz, quem é que está olhando pela economia criativa? Como é que funciona a questão? Quem está olhando esse mercado? Né? Quem está investindo? Como é que é feito a gestão dessa economia criativa de uma maneira geral no Brasil? Com todo esse quadro que a gente colocou até agora. Então, a economia criativa no Brasil, nós somos carentes hoje de políticas públicas, tá, para a economia criativa. O que nós temos em muitos estados é a economia criativa sendo
colocada junto com as secretarias de cultura, né? Então, ali nas secretarias de cultura acabam criando programas de incentivo à economia criativa. Mas, no geral, o empreendedor da economia criativa no Brasil, ele é muito solitário. Ele abre o negócio dele e vai embora sozinho, sem ter um apoio do poder público, não é? É por isso que cada vez mais surgem profissionais, consultores, para orientá-los, e ele procura e ele paga do próprio bolso. Então, por exemplo, eu e a minha equipe, que fazemos gestão de economia criativa, nós prestamos um serviço direto para os empreendedores, né? Seja um serviço gratuito para aqueles que não podem pagar, então a gente vai dar palestra, conversa sobre economia criativa, eu vou com essa equipe e tal, porque é o que eu falo, a economia criativa, ela é muito rica, então não basta ter só um contador, um advogado, um administrador, não, você precisa ter pessoas de diversas áreas ali, uma equipe interdisciplinar, que a gente chama, ou multidisciplinar, seria melhor, para orientar aquele empreendedor. E a gente faz esse trabalho. Mas quem deveria oferecer esse trabalho, se nós pararmos para pensar, deveria ser o próprio Estado. Né? Então, tem por verba para isso? Tem alguma verba para economia criativa? Existe isso já numa pauta? Ou não? Nem isso? Está dentro de um outro segmento? Você falou no caso da Secretaria de Educação, né? Tem alguma coisa para a pessoa se desenvolver, uma pessoa que quer comprar um equipamento, que quer montar, se estruturar, enfim, como é que funciona isso? Geralmente a economia criativa, ela está junto com a Secretaria de Cultura, e aí cada estado tem a sua política de como lida com a questão. Da cultura, não de educação, né? Cultura. Da cultura. Okay. Mas agora, nos últimos tempos, eu vou falar um pouco de São Paulo, por exemplo, tem tido programas de incentivo ao empreendedorismo. Porque a gente precisa entender que qual é a relação do empreendedorismo com a economia criativa. Vamos entender. A economia criativa, ela é como se fosse um nascedouro do empreendedorismo. Ou seja, a pessoa desenvolve atividades ou tem talento para desenvolver atividades que a gente classifica como sendo atividades da economia criativa. Ela tem esse talento, ela cozinha, ela costura, ela faz esculturas, ou seja, ela desenvolve uma atividade econômica que a gente classifica como sendo da economia criativa. A partir daí, essa pessoa, ela tem que oficializar essa atividade. Então, ela vai ser uma empreendedora, vai abrir um negócio. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, ele surge de dentro da economia criativa, entendeu? E aí, muitas prefeituras hoje no Brasil, como é o caso da Prefeitura de São Paulo, têm tido programas de apoio a empreendedores, para facilitar empréstimos. Então, tem acontecido, né? Eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele está ganhando força. E quando o empreendedorismo ganha força, a economia criativa ganha força também. Porque a maioria dos empreendedores do Brasil, ou boa parte deles, vem da economia criativa, entende? Quais são essas áreas da economia criativa que estão, assim, bombando no Brasil, né? Tem alguma área mais específica? É moda? É gastronomia? O que seria? Olha, é o que eu te falei, do Brasil, quando falo de economia criativa, no Brasil tudo se faz, né? Mas eu vejo, somente em tempos de coronavírus, do novo coronavírus, da pandemia, alguns setores que ainda estão conseguindo se manter, com dificuldades, claro, né? Com dificuldades, mas que ainda conseguem ter uma geração de riqueza interessante. Por exemplo, é o caso da gastronomia, não é? Porque as pessoas estão ficando em casa, em home office, mas a maioria das pessoas, e aí a gente faz uma classificação de faixa etária e tal. Então, se você pegar uma faixa etária dos 25 aos 35 anos, que é um pessoal jovem, mas que está em home office em casa,
eles não conseguem cozinhar todo dia. Então, por mais que eles não vão mais no bar, não saem mais de casa para comer muitas vezes, não é? A questão do delivery ainda é forte. Então, a gente percebe que as hamburguerias estão vendendo bem. Então, alguns setores gastronômicos, ou aqueles de alimentação saudável, de alimentação vegana, aqueles que vão para setores mais nichados, também ainda conseguem sobreviver. A tendência agora é as pessoas valorizarem mais o espaço doméstico, né? Porque a casa virou um espaço de convivência constante. Diferente da casa que era um dormitório. Agora você passa o dia na casa. Então você começa a se preocupar mais com roupa de cama, com utensílios domésticos. E aí você tem uma juventude que ela quer comprar, se ela vai comprar itens para a cozinha dela, ela se preocupa com o fator design, cor. E aí entra o fator aí, os nossos designers brasileiros, que criam coisas bonitas, criativas, divertidas e tal. Eu ouvi que a questão da mobília, né, realmente aumentou muito a procura, porque a pessoa precisa de um sofá realmente confortável, de um lugar confortável para ela ficar. Porque a gente tá ficando tanto em casa, né, a gente tá sentando muito em casa. Antigamente a gente ficava em casa muito pouco, chegava para dormir, tomar banho e dormir, né? Final de semana, passeio, quer dizer, a gente não usava a casa como a gente realmente tem usado. Então a casa tem que ter aquele ar de conforto, né? Aquele ar acolhedor. E de repente a pessoa mais assim, mais próxima da sua casa percebeu que a casa não estava assim tão confortável. Então cresceu demais a questão da mobília. Eu achei isso muito interessante. E também criar lugares bonitinhos, né, mais organizados, para fazer as reuniões online, né, que elas estão acontecendo. Quantas reuniões a gente tem participado, né, todos os dias online. As escrivaninhas. Pois encerramos o nosso tempo do terceiro bloco, estamos voltando para o último bloco. Tem ainda algumas coisas que a gente precisa pontuar. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamond Rádio Web FM. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tatiana Krinsky. Eu estarei toda quinta-feira com vocês a partir das 21 horas aqui na Diamond Rádio Web FM, no programa Cases. Vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre negócios, dinheiro, lazer, vida motivacional, desenvolvimento pessoal, produtividade e marketing de resultados. Que tal? Venha comigo para a Diamond Rádio Web FM. O endereço www.diamondradiowebfm.com ou no Google Play você abaixa o aplicativo gratuitamente Diamond Rádio Web FM e escute a rádio onde você estiver. Mas não esquece, toda quinta-feira às 21 horas, agora estarei com você, Tatiana Krinsky, no programa Case. Diamond Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar, estamos no último bloco. Falei que passa muito rápido, né? A gente tem tanta coisa para perguntar, para conhecer, para saber e para principalmente, Ana, os nossos objetivos aqui sempre são aqueles voltados à inspiração, a impactar positivamente a vida das pessoas, né? Toda a pauta que a gente traz é para que a pessoa possa ter um insight, sabe? Uma ideia, falar, puxa vida, eu sou tão criativa no nosso caso aqui hoje, né? Eu acho que eu vou investigar mais, eu vou me aprofundar mais, eu quero fazer a diferença, né? Eu tenho uma contribuição para dar. E na verdade todo mundo tem, mas como as coisas estão tão hoje numa situação meio do stand-by, né? E no caso da economia criativa, que a gente já explorou isso muito aqui no primeiro bloco e no segundo, a questão da dificuldade, né, de se colocar para fora e de se estimular essa economia criativa. Eu queria hoje, né, o maior propósito aqui é que a gente inspire as pessoas que estão nos ouvindo agora, não importa as suas idades, né, a idade que tem, aonde mora,
que se voltem, né? Se olhem. E se você já tem um produto que você faz e que é bonito, que as pessoas elogiam, você pode ter um caminho empreendedor, né? Você pode ter uma renda, né? Eu queria estimular essa parte, né, Ana? Como é que você vê isso? Eu acho que as pessoas precisam ser incentivadas mesmo, né? Eu tenho tido uma postura minha e de incentivar as pessoas que estão perto de mim de comprarmos dos pequenos empreendedores, né? Dos pequenos negócios. Boa. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, quem mais sofre com a crise são os pequenos. Então, se eu posso comprar um item de cozinha, um item de mobília, enfim, um item de uma loja pequena, ou muitas vezes que eu sei que é uma produção própria, né? Esses eu valorizo ainda mais, porque não são aqueles que compram para revender, mas aqueles que de fato criam o próprio produto. Aí é que eu valorizo mesmo, não é? Então eu acho que é muito necessário nesse momento uma corrente de estímulo a consumir produtos dos pequenos. E que esses pequenos empreendedores não se sintam desestimulados a continuar, não é? Porque se consumir, a gente ainda está consumindo. Talvez não, com certeza estamos consumindo menos, mas ainda estamos consumindo. E aí vem a nossa escolha, aonde vamos comprar. E eu penso que somos muito responsáveis pela saúde financeira dos nossos bairros, das nossas comunidades. Então, compre no seu bairro, compre daquela loja que você sabe que emprega pessoas do seu bairro, né? Não deixe o seu comércio local fechar, né? Então, eu acho que é necessário, já que ainda estamos consumindo, que nós tenhamos assim um olhar cuidadoso em consumir de negócios que são importantes para o nosso próprio ecossistema ali social, da nossa própria comunidade. Muito bem. Eu acho que esse é um foco, esse é a questão, né, da gente introduzir essas pessoas nesse mundo do eu posso, né, eu consigo, né, você tem que realmente procurar uma pessoa que vai te ajudar, né, uma instituição, alguém que vai apoiar você, que vai te acolher e vai te ajudar a transformar isso num negócio, transformar isso numa renda para você, porque realmente criatividade para o brasileiro não falta. A gente não tem esse problema, né? Não tem. E incentivar as pessoas a se capacitarem também, acho que sem dúvida. E agora, com essa realidade do virtual, a quantidade de cursos online que estão disponíveis, muitos cursos gratuitos exatamente, com certificado, né, que é importante você ter um certificado para poder ter no seu currículo e tal. Então, nesse momento, há uma vasta oferta de cursos das mais diversas áreas, né? Eu vi até recentemente, não vou citar nome, uma faculdade até bastante respeitada, cara, com cursos livres, gratuitos, com certificado. Então, quer dizer, ficar atento, né? Já que todos nós temos hoje um celular, um smartphone, todos estamos, assim, hiperconectados, que tal fazermos disso um instrumento de sucesso? Né? Não ficar só postando bobagem, discutindo coisas que muitas vezes não vão nos levar a lugar nenhum, e usar a internet para pesquisa de cursos, de instituições sérias. Fala, como é que eu faço para estudar nessa instituição? Eles vão ter live, abriram um curso livre, tem até uma graduação com desconto. Quer dizer, é a hora de buscar formação, não é? Principalmente nesse momento, onde tudo está muito online, que não tem o custo da locomoção, né? Então, porque a gente sabe, muitas vezes a pessoa consegue uma bolsa, mas ela tem a questão da locomoção para assistir às aulas, o gasto da alimentação. Então, quer dizer, no meio dessa confusão toda, esse ensino virtualizado, ele traz alguns benefícios, que é a redução do custo do aluno também, não é?
E com essa crise, as instituições também estão oferecendo muitos descontos. Então, quem puder investir um pouquinho na sua capacitação, faça isso. Mas há muitos cursos gratuitos disponíveis. Sem dúvida, também. Importantíssimo você falar, né? Eu acho que a pessoa também precisa fazer a parte dela, né, Ana Beatriz? Corre atrás, não fique esperando alguém bater na sua porta, dizendo, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Corre atrás das oportunidades, crie as oportunidades. Vá procurar pessoas, né, instituições que entendem do que você está falando, né, e você começa a ter ideias, e aquele processo da ação. Eu insisto muito nisso, Ana Beatriz, o processo da ação. Enquanto você está parado, não acontece nada. Quando você começa a agir, você começa a ter contato, conhecimento, pessoas, e essas coisas vão se abrindo, né, os caminhos vão se abrindo. Então, eu gostaria aqui de dedicar os últimos minutos do nosso programa, infelizmente está acabando, né, que você deixasse uma mensagem, né, para todos, para todas que estão nos ouvindo agora, que estão precisando desse empurrãozinho, e que você deixasse também as suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com a Ana Beatriz, ela vai disponibilizar uma rede dela, uma rede social, né, que eu acho muito bacana vocês conhecerem o trabalho dela e, de repente, ter uma consultoria. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Ah, bacana, eu tô super feliz de ter sido convidada, né, além de ter uma equipe hoje que trabalha comigo de consultores, e a gente conversa com os empreendedores, colabora aí com muitas empresas. Eu também escrevo em revistas, jornais, eu tenho uma fanpage no Facebook, né? Eu não uso hoje Instagram nem Twitter, eu tenho essa página, eu concentro tudo nessa única rede social. Então a página, ela chama Ana Beatriz Prudente, tá lá no Facebook, pode curtir, seguir lá. Se encontrar perfis meus em outras redes, bem provável que seja fake. Ana Beatriz, não é Beatriz, é Beatriz com Z no final. Com Z no final. Prudente, ok. Pode curtir a página, seguir lá. E é isso. Eu estou muito feliz por estar aqui. Acho que é um momento, claro, preocupante, porque tem muita gente morrendo, é uma questão de saúde pública, né? Não podemos esquecer desse lado muito triste, mas, por outro lado, temos que continuar a viver, né? Então a gente precisa pensar em mecanismos de como fazer negócios nessa nova realidade. Então, acho que esse seu programa está de parabéns por possibilitar essa reflexão, a gente pensar junto caminhos, e eu fico feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Nós que agradecemos, Ana. Muito obrigada por todas as informações, o compartilhamento de sua história de vida, desse mercado que é a base da economia do Brasil. Vamos falar a verdade, está na base da economia do Brasil. E eu acho que a boa notícia é que tem tudo para crescer, tem tudo para fazer, né? Tem tudo para chegar lá. É só a gente realmente parar, pensar e estimular essas pessoas que estão precisando desse empurrãozinho para começar e dar o primeiro passo. Faça a sua parte, que o resto acaba acontecendo. Ana, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista, é uma honra ter você conosco, e vamos marcar uma próxima para a gente falar de novidades, do que está acontecendo, provavelmente fora da pandemia, para saber como é que o mercado vai reagir, se você topar, logicamente, né? Eu deixo aqui o convite no ar para você. Tá bom, eu fico feliz, contem comigo, eu fico muito contente de poder compartilhar conhecimento, porque o conhecimento que a gente adquire, não devemos sentar em cima dele, né? Se temos, é para compartilhar. Muito bem. Obrigada, Ana Beatriz, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Quero fazer um convite muito especial para você. Toda quarta-feira estaremos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, das 20 às 21 horas,
como entrevistas exclusivas com mulheres incríveis, profissionais e especialistas, falando de moda, lazer, saúde, negócios, autoestima, beleza, direitos, além de histórias de superação que com certeza irão inspirar e motivar muito. Espero vocês, com perguntas, com questões, com as suas dificuldades. Compartilhem conosco. Sou Raquel Minelli, uma entusiasta da conexão entre as mulheres. Acredito que a conexão traz a superação dos grandes desafios que a mulher moderna enfrenta. Espero vocês. Mulheres S.A. estará no ar toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Até lá! Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM.